Olá, boa tarde, pessoal. Bem-vindos numa sexta, meio-dia, um pouquinho atrasada que eu tava nadando, mas vou conversar hoje com um casal que mostra que o esporte pode tudo e mais um pouco. Não sei se eles se conheceram através do esporte, né, Lu? Já vai me contar. A Luísa que já veio algumas vezes por aqui, sozinha, com os irmãos. Já te chamei, Luísa. Oi. Oi, tudo bem? Prazer. Mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Igualmente. Já faz mais de um ano com certeza, hein, Lu? O tempo passa. Muito, muito rápido. Ó, o Alex entrou, a Mayra de Portugal também tá aqui, a Tati de Maceió. Alex, já vou colocar você aqui. Oi, Pedro, tudo bem? Galera, tô suando assim, ó, que eu acabei de nadar, vim correndo. Vida de atleta é assim mesmo, né? Uma correria danada. Ui! A Tati aqui. Ah, maravilhosa. Ah, tá. Oi, Alex. O som tá baixinho. Quer tentar ficar sem fone? Pronto, tá assim, Alex. Depois? Só que o som né? Fala de novo. Peraí, deixa eu ver se... Só um momento, tá, gente? Pode ir conversando aí enquanto... Ah, assim tá melhor, Alex. Tá saindo som aí, Dudu? Pode estar saindo aqui do telefone, eu acho. No meu telefone, não? Não sei. Só ver o negócio. Não, agora tá melhor, Alex. Tá saindo aqui. Acho que você mexeu em alguma coisa aí que parou de sair. Não mexi nada, só falei. Tá travando um pouco lá. Vê aí na tela? Tá vendo os três junto? Sim, tá tudo Tá bem aqui. Hã? Tá dando pra ver você. Não, tá certo. É o filho dele, ô Luísa? É o nosso filho. É, o Dudu. Você tá na mesma casa ou não? Sim, eu tô no quarto do meu filho e tá no nosso quarto. Ah, vocês podiam até fazer junto se quisesse. Não quer pedir pra ele ficar do teu lado? É melhor. Chama ele. Tá Peraí. travando lá, tá vendo? Aham. Quer chamar Deixa eu ele? chamar ele, peraí. Vai lá, vou tirar ele. Tá. Galera, a gente já volta. Estamos aqui com a Luísa e com a Alex. Achei que eles estavam em casa separada, por isso que ficou os dois. Vê se dá tamanho Tá da travando. Alex, Amor. Vem fazer aqui comigo. Tá. Lá tá melhor, tá gravando. quero conversar com você, eu sei que vai pra cima dele. Quer que eu pegue o microfone? Não, melhor que o microfone. O líder também. Manda um zap pra mim, por favor. 9991821. Voltamos. Não, pega lá o banquinho. Só um minutinho, André. Eu peguei. Nadar, tá? Ô, Lu, só que eu não consigo tirar ele. Ele vai ter que. Você tem que desligar o telefone dele. Tá. Meu filho vai lá ajeitar. Tá. Tá? Vai lá então, Acho que Eduardo. pode desconectar lá, né? Pode. Chega lá pra cá. Desconecta lá, viu? Legal, Tati. Fazendo... A Tati falando que tá namorando um ultramaratonista. Agora. Que legal. Isso, só fica mais pertinho Melhorou, né? vocês dois. Agora vai. Então, prazer, Alex. Tudo bem? Eli, bom dia. Bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, tá? De estar aqui com vocês. Esses contratempos aí do ao vivo, desculpa aí. Normal. Tem essas coisas.
Foi bom para parar de suar. Acabei de nadar, cheguei agora, eu tô me assentando também. Boa tarde, Luciano. Ó, um ultramaratonista aqui, o meu técnico também. Estamos aqui com o Alex, que é corredor, a Luísa, que é nadadora, que eu já conhecia. Então, eu pedi para eles falarem um pouquinho deles, depois a gente conta, né? Algumas conexões que aconteceram também. A Luísa eu conheci através da natação, já tinha conversado com ela. E o Alex está se conhecendo hoje, porque ele é marido da Luísa e precisou aí umas 2 semanas atrás, né, de um guia para fazer uma corrida de rua lá no Recreio, no Rio de Janeiro. A Luísa lembrou de mim e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Com as minhas conexões aí, chegaram... Em cima da hora, né? Em cima da hora. A gente já estava sem saber como é que a gente iria fazer. Exatamente. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tudo certo, que bacana. Então, vamos lá. Quem que quer falar primeiro? A Luísa ou o Alex? Primeiras damas. Vamos lá. Primeiras damas. Vamos lá. Eu sou a Luísa, né? Sou nadadora, sou professora de educação física, mas eu sofri um AVC em 2016, né? Onde eu tive que me adaptar, né? Uma nova vida. E voltei a treinar, né? Com os PCDs. Até o ano passado eu estava treinando bem, nadava no Vasco, estava treinando no Vasco. Só que eu tive uma lesão no joelho e eu tive que dar uma parada de novo, né? Mas eu vou voltar, se Deus quiser. Não, agora no inverno é muito frio, eu não aguento. Mas eu quero voltar para nadar no mar também. E aí... É isso aí. Não dá para parar, não. Mas voltei. Pois é, mas eu voltei ao mercado de trabalho, né? Voltei com ginástica laboral. Olha que legal ali. Numa empresa, E aí eu dou aula de ginástica laboral e trabalho também com inclusão e diversidade, né? Falando sobre inclusão e diversidade, com a parte de pesquisa, né? Que bacana. E deixa eu te dar um recado aqui. A Ana alguma coisa está aqui. Não entendeu? Luísa, sou amiga da Osana, sua prima. Sempre te acompanho. Que legal. Beijo para todo mundo aí. Muito obrigada pela força. Estamos com gente aqui, ó, tá falando de você, ó, de Portugal, de Paraty, de Rio Grande do Sul, tá florida a nossa live aqui. Rio de Janeiro, que bom. Chegando a Mari, conversei com ela, com o Marcelo, um casal aí, uma casada. Então vamos lá, Alex, fala um pouquinho, só fica mais pertinho aí, porque tá cortando você. Tá bom? Isso, sim, tá bom. Conta pra gente. Não, pode ir, tá bom. Não, tá bom aí. Bom dia para todo mundo, boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo, agradeço a oportunidade, tá, de estar aqui com vocês. Confesso que deu um friozinho na barriga, né? Quando a Luísa falou, mas é uma oportunidade bacana da gente estar falando um pouquinho, né? Como você trouxe, você ajudou muito a gente. Há 2 semanas atrás, quando a gente fez a corrida, eu quero até agradecer, né? Você e o Davi, a Geisa, acho que é Geisa, né? Geisa, que ajudou a gente, porque até sexta-feira a gente tinha o guia, né? Para poder me acompanhar, só que ele ficou doente na sexta-feira, então no sábado eu falei, e agora, né? E a Luísa falou, tem a Lei lá, vou falar com ela, de repente a gente consegue. E graças a Deus conseguimos e foi realmente assim uma experiência incrível. E de tudo isso que a gente tira, né? Claro, são vários aprendizados, mas a amizade, né? É algo que uma experiência que eu já vivenciei outras vezes, né? E isso é que é o legal. São situações que a gente se depara assim, porque a gente quer sempre tudo certinho, né? Acho que é normal da vida a gente querer que dê tudo certo em todo tempo. Mas tem situações que às vezes aparentemente deu errado, mas na verdade foi alguma coisa para a gente aprender, para a gente tirar alguma lição dali. Então acho que essa experiência que a gente vivenciou foi muito bacana e abriu oportunidade também para outras pessoas, né? Porque a gente pôde ali perceber que vários outros atletas, né, se colocaram à disposição. Então foi uma coisa bem bacana, porque às vezes a gente não tem a noção de quantas pessoas querem ajudar. Então,
tudo a ver com o seu canal, né? Com o seu trabalho no Instagram, né? Mostrando essa conexão através do esporte, né? Que o esporte conecta e, de fato, isso acontece, né? O esporte, ele traz muitos benefícios e um deles é esse, né? Amizade, aproximação das pessoas, enfim, é uma conexão realmente, assim, incrível. E falando assim um pouco de mim, né? Eu sou deficiente visual já desde 16 anos, eu estou com 51 anos agora. Sempre pratiquei esporte, desde 8 anos de idade que eu pratico esporte, né? Através do meu pai aí, foi um ensinamento que meu pai deixou para mim. E foi minha vida toda, mas a visão ela começou a diminuir mesmo de 15 anos para cá. Apesar de ter descoberto com 16, né, que tinha retinose, a minha visão ela começou a diminuir de 15 anos para cá. Ou seja, uma das coisas que começou a complicar foi o esporte, que eu sempre fiz sozinho, sempre fiz, né? Fiz natação, eu já fiz ciclismo, enfim, futebol, e fazia sozinhos, e depois com a visão diminuindo, já foi ficando mais difícil, e a corrida foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Corro desde 8 anos, então assim, minha vida toda eu sempre corri, e então me vi ali naquela situação, né? Tipo, e agora, né? Como é que eu vou fazer para correr? E aí eu fui descobrindo o que dava para fazer através dos atletas de guias. Claro que nem sempre é assim, até como aconteceu agora, né, a dificuldade do guia, isso é algo que sempre, vamos dizer assim, depois de todos esses anos aconteceram, né, tem algumas experiências, mas, enfim, são situações assim, né, tipo, a visão começou a diminuir e a gente continuou. E agora a gente está com alguns objetivos esse ano, para o ano que vem também, e eu não quero falar muito para também não atrapalhar, de repente pensar que eu vou fazer pergunta, enfim. Depois eu falo mais um pouco. Você já conta, então, das metas aí do planejamento. Deixa eu também dar outro recado aqui, ó, de alguém que está escrevendo, do Luiz. Depois do meu acidente, eu entrei no novo mundo e conheci muitos atletas que tiveram AVC. E isso só aumentou minha vontade de recuperar. Isso aí, Luiz Vasconcelos. Se inspire nesses dois aqui. E, ó, aproveitando, falando, né, um pouquinho também de alguns parceiros que estão aqui no Movimento Esporte Conecta, eu acho que eu te marquei, Lu, ou te mandei, não sei, senão eu te mando. Eu tenho uma amiga também lá em Curitiba, no Paraná, que é deficiente visual, também é corredora, a Luzia Prado, e ela começou na pandemia a incentivar outras pessoas, não só deficientes visuais, a correr. Então, ela que acabava ensinando como que ser guiada, né? Foi ao contrário. Então, eles têm um grupo que eles se reúnem num parque para correr frequentemente, que chama Parceiros e Voluntários. Então, é bem bacana também. Eu vi no seu canal, seu canal, uma postagem deles. Eu acho que acho que quando eu coloquei sobre vocês, aproveitei e falei, mas lá no site movimentoesporteconecta.com.br, vocês forem lá no Clube do Movimento, vocês vão encontrar os contatos, enfim, é bem, bem bacana. E eu conheci também o Alex, uma professora lá em Curitiba, que ela é atleta guia, né? Então, quando você quiser fazer, por exemplo, caso você não tenha, né? Ela faz ultramaratona, no meio de montanha também, e ela é atleta guia. Então, eu fiz uma vez um teste com ela. Ela me vendou e eu tentei ser, né, a atleta guiada, e não é nada fácil, é complicado. Então, tem gente aí para poder te ajudar. Se você quiser viajar, tiver planos de competir para fora aí do Rio de Janeiro, tem alguns contatos também para passar para você. Legal, que bom, fico feliz. Já corri em Curitiba, é bem bacana, e tive também dificuldade lá, então, tendo aí essa vontade, com certeza, já vai. Curitiba não vai faltar gente. Se precisar lá, eu tenho muita gente para te indicar. Que bom. E no início do ano, a gente está morando lá em Saquarema, né? E aí, tipo um bairro rural, né? Bom Sucesso, não sei se alguém conhece, lá em Saquarema. E ele treinava junto com o meu filho, com o nosso filho, né? De bicicleta, como não tinha guia, né? Então, a forma que eles encontraram de treinar era o Dudu ir na bicicleta, ele botava uma guia, né, amor? Explica melhor isso. Uma das dificuldades do deficiente visual, no geral, a questão do guia. Na competição também tem a questão do treinamento, né? Porque as pessoas pensam assim, legal, vai
buscar um guia. Tá, consegui o guia. Mas, às vezes, a competição, tipo, exige muito. Por exemplo, correr 10 quilômetros, uma meia maratona, né? Aham. E beleza, o atleta conseguiu o guia, mas às vezes ele não tem uma condição, um condicionamento físico Exato. legal para conseguir terminar bem. E esse é o objetivo de todo mundo que corre, né? Às vezes correr uma meia maratona e terminar bem aquela corrida. E é uma das dificuldades também de treinar, né? Da gente treinar. Então, eu tive a oportunidade, né, no decorrer da minha vida, assim, depois que a visão foi diminuindo, de ter atletas que me acompanharam, né, nos meus treinos, mas nem todos têm essa oportunidade. E Verdade. quando a gente viajou, a gente foi morar para Saquarema, e lá realmente é bem, vamos dizer assim, carente mesmo de tudo, né? Tanto para guiar quanto para treinar. Então, assim, como a gente estava assim, meio que isolado, né? O lugar que a gente estava morando, então a gente tinha que arrumar meios de continuar treinando. Sim. E como eu sempre corri com o meu cão, né, aqui, aí lá a gente estava fazendo esse revezamento. Tipo, o Dudu ia com a gente, né? Eu correndo com o Bruce na rua, que era um lugar novo pra gente. Então tinha que conhecer. E o Dudu de bicicleta ia acompanhando a gente ali. Só que chegou um ponto que eu já estava começando a ter mais velocidade, né? O meu tempo estava baixando, né? Estava com um ritmo mais forte. E aí eu não queria sacrificar o Bruce, porque ele ia ter que correr muito mais rápido, né? Um treino muito intenso. E eu falei, não vai dar. E eu falei, Dudu, a gente vai ter que dar um jeito. E aí veio essa ideia, né? Dudu, agora você vai me guiar, agora você que tem essa missão. Ele, cara, não vai dar, como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, mas a gente vai ter que dar um jeito. E aí a gente começou a treinar ali. No primeiro dia que aí eu coloquei uma guia, que inclusive eu tinha comprado para o Bruce, né? Eu coloquei na cintura do Dudu. E eu falei, agora é hoje. Eu falei, cara, sabe que vai dar certo? Eu não sei, vamos tentar. E ali a gente começou a correr junto, né? O Dudu com a bicicleta me guiando e foi perfeito, assim, deu tudo certo. Graças a Deus, assim, a gente tem treinado, isso já tem uns 5 meses mais ou menos que a gente está treinando junto. E graças a Deus, aqui mesmo a gente continua treinando todos os dias e, assim, pelo bairro, né? Então é uma experiência muito bacana, assim, que a gente pode dizer que nos faz, vamos dizer assim, não deixar de acreditar naquilo que a gente busca, né? Porque a gente que gosta de correr, quando a gente tem essa oportunidade, né? Por exemplo, o Dudu me guiando através da bicicleta, eu sei que eu posso estar treinando todo dia porque ele vai estar me acompanhando. E o detalhe é que ele não cansa, né? Ele nem soa, porque ele dá umas pedaladas ali e eu que vou fazer um esforço maior. E é legal, porque a gente tem buscado nossos objetivos e tem alcançado, né? Graças a Deus. Ontem a gente fez um treino de 2,5 km, estava bastante frio, e a gente fez ali o ritmo mais baixo até hoje, 4 minutos e 15, né, do nosso pace. Então, assim, foi bem bacana porque a gente está conseguindo, né? A gente está conseguindo nossos objetivos, assim, aos trancos e barrancos, e isso, nada disso é possível, né, se a gente não tiver realmente um engajamento de pessoas, né? O deficiente visual realmente ele precisa, não tem para onde fugir. Não tem como eu pegar minha bengala e sair por aí batendo no chão e correndo. Então a gente precisa de pessoas para poder estar correndo. E você sabe que o Davi, que correu com você, eu não conhecia, né? Na verdade, eu joguei lá para a Geisa, porque eu tinha acabado de sair do Rio, né? Fazia 2 dias, estava na casa dela. E como ela faz triatlo, eu pensei, e é no Recreio, né? E ela mora lá. Eu falei, Geisa, vê aí, então, que legal. Eu nem sei se ela conhecia o Davi também. Mas que bacana que deu certo. E o pace do Davi deu para te acompanhar direitinho. Sim, deu. Para essa corrida foi bem tranquilo. Graças a Deus a gente conseguiu fazer ali. Parecia que foi tudo perfeito, né? Foi bem... A nossa largada, a gente largou um pouquinho antes e foi tudo assim. E aí teve o nosso recorde pessoal também, né? Porque a corrida anterior que a gente fez em Saquarema, a gente fez ali em 22 e 25, né, o nosso tempo, né, que é até um tempo baixo. E nessa a gente fez 21 e 57, ou seja, já baixamos bastante. Então, enfim, pode até assim parecer, né, para muita gente assim, algo insignificante, mas para a gente é muito importante porque a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente acorda todo dia cedo, 5 horas da manhã já está de pé, né? E, enfim, treinando todos os dias, 2 vezes por dia. Então, esse ano, inclusive, eu estou buscando entrar no ranking do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, de corrida de rua, que antes não tinha, na época que eu estava competindo, e agora entrou o ranking.
E ano que vem tem as competições de pista que eu estou voltando, né, para fazer 800 metros. Então, no início do ano já tem essas competições, e a preparação é para isso, entendeu? E você tem algum... Deixa eu só passar aqui, ó, recadinho que a Mari, né? Acho que a Luísa conhece, a Mari Donato, não sei, que treina lá no Rio. Parabéns, por muito menos pessoas desistem, vocês não, são superação. A Tati também é aqui, muito feliz por vocês. O esporte une pessoas, corações, histórias, com certeza. E, ô Lu, e você já experimentou levar ele para nadar? Ele falou que ele nadava lá, quando ele era mais novo? Não, não, calma aí. Eu não competi, era só fazia natação como, né? Só para nadar, perguntei. Não. Eu falei que ainda não. A gente vai fazer tipo um revezamento. Eu nado, o Dudu pedala e ele corre. Isso é uma boa, mas ó, vou lançar um desafio aqui, hein? Pra vocês planejarem para você levar ele para nadar. Por quê? Eu vou levar assim, eu falei que vou levar ele para nadar assim. Eu tô lembrando de uma live que eu fiz, depois eu vou ler, não lembro o nome dele, mas é um rapaz de Salvador, que também é deficiente visual. Foi no YouTube que eu fiz, que foi com mais pessoas. E ele é muito engraçado, né? E ele, para nadar, ele também mora num lugar, talvez comparativo, igual vocês falaram aí, que é mais isolado. E ele, para poder nadar sozinho, ele, sabe aqueles macarrão de piscina? Ele pegava, tem um lago, ele não vai no lago sozinho, gente. Tem um lago perto da casa dele, ele falou. Aí ele fez o circuito com os macarrão para ele poder ir segurando, saber onde ele está, né? Para chegar, nadar e voltar para casa. Então. A gente acaba se adaptando do jeito, né? Para se adaptar e fazer o que gosta. Exato. Não tem como, a gente acaba fazendo isso. Olha, mas é engraçado. Pode falar. Porque, né, ele é deficiente visual, eu sou deficiente física. E eu ando de muleta, ele anda de bengala. Só que quando a gente anda junto, a gente não anda sem, né? Ah, é? Porque que legal. Ele, no caso, seria a minha bengala, eu sou a muleta dele. É verdade. E as pessoas olham, né? Porque chama atenção, né? Um já chama atenção, imagina dois. Mas assim, é engraçado, né? É engraçado, chega a ser engraçado. Mas a gente acaba se adaptando a tudo, né? As pessoas elas não estão acostumadas, na verdade, né? Em muitos lugares que ver um deficiente visual já acha assim, né? Quando a gente foi lá para Bom Sucesso, Saquarema, era realmente como se a gente fosse o extraterrestre, tipo assim, pô, um deficiente visual, né? O deficiente visual já era uma coisa assim, pessoal, oh, que isso, né? O deficiente visual. Aí, pô, quando via a gente junto, então, eu falava, meu Deus do céu, né? Como que consegue ficar assim, ter uma vida, né, normal? Porque na cabeça das pessoas, elas acreditam que não dá, né, para viver uma vida normal. E eu digo assim, que vida normal é a gente viver o que a gente, né, tem para viver dentro das nossas limitações, né? A gente tem uma deficiência, mas ela não nos impede de viver. Então, assim, ela nos limita em algumas coisas, mas a gente vive. Então, eu acho que isso as pessoas precisam entender um pouquinho, né? E outra coisa, quem só vê de fora e não tem, de repente, conhecimento, né, ou não está nesse meio do esporte, aí eu vou além do que você falou, né? Vão achar que vocês nunca seriam capazes, né, de fazer o que vocês fazem. Você correr no pace que você corre, pensar aí nas metas que você já compartilhou com a gente pro ano que vem. A Luísa, que já nadou no mar, mesmo na condição dela, e continua pensando aí em competir forte. Então, para mim, eu acabo, entre aspas, né, não achando novidade, porque eu já estou 3 anos aí, graças a Deus, conhecendo muita gente que tem suas limitações, mas não deixa de competir e nem de treinar forte por causa disso, e arranjam meios, assim como vocês estão arranjando. E aí eu até, igual você falou, né? O pessoal vê de fora e acha que é um extraterrestre. Eu peguei um dos voos que eu peguei, aí tinha uma pessoa com deficiência visual. E realmente, todo mundo acaba olhando, porque também você não sabe se é para ajudar, não é, né? A gente fica assim meio sem jeito. Mas eu falei, nossa, será que se dá vontade de cutucar ele? Você gosta de esporte? Né? Você sabe que pode correr? Eu acho que também tem muita gente, né, que tem casos assim, igual vocês, que de repente não eram esportistas ou não vieram do esporte e
e não sabe que eles podem praticar, né? Esporte depois do AVC, ou com a limitação da visão, igual você, lá no começo, perdendo aos poucos. Então, é bacana que a gente possa ter informações para esse pessoal, para todo mundo, né? Não só para quem tem alguma deficiência. E é legal, sabe, Alê, seu programa, porque assim, a gente vê, né, eu falo bastante isso, que hoje a internet ela ajuda a gente porque a gente tem muita informação. O problema é que às vezes não chega a informação certa para as pessoas, né? Exatamente. Então, as pessoas ficam meio perdidas, e aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, porque assim, a ideia da deficiência visual, né, que eu falo de mim, a Luísa pode falar dela, mas assim, no meu caso, a deficiência visual. Cada deficiente visual é como qualquer outra pessoa. Então, assim, Sim. tem deficiente visual que consegue fazer uma coisa e o outro não. E as pessoas, elas têm um hábito de taxar tudo, assim, né? Colocar como um padrão. Ah, é deficiente visual, não consegue. Ah, é deficiente visual, faz daquele jeito. Ah, e não é. Tem pessoas que nasceram sem enxergar, não foi o meu caso. Então, no meu caso, eu tive que realmente reaprender a fazer muitas coisas, como é o caso da corrida, né? Eu corri uma maratona com 20 anos sozinho, né? Sem guia. E eu sempre corri muito bem. E aí depois, imagina, agora eu vou precisar de um guia. E aí tem essa dificuldade, por exemplo, da gente treinar, ter um guia para treinar, a gente ter que correr, ter um guia para correr. E aí, por exemplo, no meu objetivo, se eu não estivesse treinando com o Dudu, dificilmente eu conseguiria esse tempo que eu estou fazendo, o pace que eu estou fazendo. Dificilmente. Porque não dá para eu, por exemplo, treinar tiro sozinho, não dá para eu treinar um intervalado, uma coisa assim, vamos dizer, uma corrida ritmada de 8 quilômetros. Não dá, não tem como, sozinho não tem como. E também com guia, às vezes, né, que corre, tipo, só corro 2 vezes por semana. E já fica mais difícil. Então, assim, é até importante dizer isso para as pessoas que às vezes se colocam à disposição para seguir, porque assim, durante muito tempo, as pessoas tinham aquela ideia de tipo assim, vou guiar um deficiente visual, então para mim tá bom, tipo assim, o pace que eu faço. Só que as pessoas precisam entender também uma coisa, que é o seguinte, beleza, tem muitas pessoas que se colocam à disposição, mas o pensamento ele tem que ser assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu consigo te ajudar? Porque tem pessoas que conseguem ajudar da forma que o deficiente visual precisa. Igual você estava falando, como que a gente vai chegar e perguntar? Como vai ser a pergunta? Assim, eu posso te ajudar? De que forma eu posso te ajudar? Quer ver? Do dia 30, eu vou fazer uma corrida no Espírito Santo, né? Quando eu viajando para lá. E acabei conseguindo fazer uma inscrição. Dia 30 de agosto? De julho, semana que vem. Semana que vem. Que corrida isso, aí dia 29 eu estou viajando para lá, para Vitória, e aí eu falei, eu vou estar lá, vou ver se tem uma corrida. E acabei conseguindo me inscrever na corrida. Aí já começou a maratona de novo, né? Falei, não conheço ninguém lá, né? Então, assim, você já achou alguém? Oi? Você já achou alguém? Sim, aí eu achei. E aí, conversando com uma amiga lá, que é deficiente visual também, que corre, né? Aí ela me deu alguns contatos de uma assessoria e tal. E aí apareceram algumas pessoas. Eu falei assim, a gente pode tentar ver assim, revezar, né? Tipo, o pessoal se colocou à disposição, aí a pessoa fala, mas eu não consigo correr 10 quilômetros. De repente você corre um pouquinho mais forte, só 3, né? Que aí já vai me ajudar. Então, assim, porque como eu tenho esse objetivo do ranking, né? De estar ali dentro do ranking do Comitê Paralímpico, então, no meu caso, eu realmente tenho essa meta. Então, eu preciso, assim, ou um ciclista me guiando ou alguém que consiga fazer o meu tempo, né? Porque senão acaba sendo prejudicado. E aí, conversando com algumas pessoas, apareceu lá um rapaz que corre, faz 10 quilômetros a 37, ou seja, bem mais baixo do que o meu tempo. Então, ele já se colocou à disposição. Ele falou, não, eu vou correr com você. Então, isso é legal, porque os deficientes visuais antigamente tinha muito aquela ideia, né? A sociedade às vezes tem aquela ideia de tipo assim, incluir a pessoa com deficiência. Para muita gente, a pessoa tem aquela ideia de que já é suficiente, ele está correndo. Tipo assim, já tá bom, eu já estou fazendo muito. Tipo assim, entendeu? Já estou incluído.
E não é, eu acho que quando a gente explana mais, né, o assunto, quando a gente fala mais sobre o assunto, como a gente está fazendo agora, é importante para todo mundo entender como a coisa realmente funciona, porque assim como uma pessoa sem deficiência quer ter os objetivos dela, por exemplo, de RP, recorde pessoal, o deficiente visual também pode. Então, aquelas pessoas que gostam de ajudar, por exemplo, esse rapaz que se colocou à disposição lá de Vitória, pô, ele faz né, vou colocar aí a 4x1 cada quilômetro, né, abaixo do meu tempo, ou seja, ele já vai correr tranquilo. Então, assim, o nome dele. O nome dele é Carlos... Esqueci o sobrenome dele. Carlos... Eu sei que eles trabalham com... Eu não sei se ele que é responsável pela assessoria de corrida lá. Depois eu vou até perguntar a ele, porque a gente conversou pouco assim, né? E, enfim, posso até depois passar para você, até se você quiser conversar com ele, acho que vale a pena, né? O pessoal que eu se coloca à disposição. Eu já morei em Vitória, né? Aliás, eu estava lá semana passada também. Então, eu conheço, se você não tivesse planejado ninguém, eu conheço um ultramaratonista lá que também tem uma assessoria e com certeza ele ia poder ter o feito, mas então tu já conseguiu para essa corrida. Então. Porque o Bruce. O Bruce dando bom dia, participando. Participar. Então é bem legal, assim, esse espaço que você abre, sabe, ali, eu achei bem importante, porque eu acho que são as informações da forma como elas realmente têm que chegar para as pessoas, e é importante as pessoas compartilharem, né, todo mundo compartilhar esses materiais, porque isso é a vida real, né, a nossa vida real. Então, assim, não é aquela coisa de, estou feliz porque estou incluso na sociedade. É evidente, eu já faço parte da sociedade, mas é importante a gente viver como todo mundo, né? Ter as nossas metas, nossos objetivos e a gente precisa desse apoio da galera aí para poder a gente conseguir nossos objetivos, né? Vocês também, agora vocês estão me dando ideia, né? Também eu já conheci muita gente aí. Vocês dois, vocês podem juntar aí a natação e a corrida e pensar em planejar ir lá para Salvador. Lá tem um projeto que chama Sorria para Todos, ou Sorria para a Vida, ou para Todos ou para a Vida. Também já conversei com eles, e eles justamente, bem nessa linha do que vocês estão trazendo aí. O que eles... É um pai, né, que tem uma filha, acho que ela tem paralisia cerebral, e ele não queria sentir ela incluída. Eles são parte, então eles queriam participar. Ele corre com ela, né, empurrando rodas. E aí ele lança alguns desafios também. E esse atleta cego que eu comentei, né, que nada também sozinho, ele fez, Lu, 13 quilômetros no mar sendo guiado. Ele fez uma das travessias mais importantes lá de Margarida, Salvador. Ele nunca tinha nadado no mar essa distância. E ele fez, guiado com uma amiga minha, até que ela gravou um podcast para mim, contando dessa experiência, que foi muito emocionante para ela também, né? E então, assim, lá também tem um trabalho forte para quem precisar, né? Tanto de corrida como de natação. E inspirou também uma amiga minha lá de Curitiba, que fez a natação pela primeira vez com a Luzia, que eu comentei para vocês, que ela corre, mas eles fazem triatlo lá também, revezamento. E aí ela queria nadar, porque ela nada também. E aí ela também, essa minha amiga, acompanhou a Luzia, baseada nessa galera de Salvador, que trocaram uma ideia para entender como que era. Então, assim... legal, né? Competição, né? Igual vocês comentaram aqui, não é que não é satisfatório só correr. Não, vocês também são atleta amador, vocês também querem ter um resultado melhor. Exatamente, a gente conversa. Do mesmo jeito que um atleta, né, profissional, né, que não tem deficiência, tem os objetivos, treina direitinho, né? A gente também quer isso, né? Quer mostrar resultado, quer ter o resultado, né? E precisa dessa compreensão, né, das nossas dificuldades e adaptar algumas coisas, né, no caso dele, talvez, né, liberar uma bicicleta, né, não tiver um dia, né, no ritmo, até porque é difícil, né, às vezes a pessoa trabalha, tem outros compromissos e não tem aquela disciplina que às vezes o atleta deficiente tem, né, que está ali treinando todo dia, né, e aí depende também do resultado, acaba dependendo disso tudo, né.
vários fatores. E E o legal, assim... Oi, desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar duas coisas, que eu tô lembrando aqui da Tati, ó. Outra, a gente também tem que marcar lá para ir para Maceió, porque ó, tem agora a Tati já tá lá, né? Sim, eu já falei com a Tati, a gente vai lá em Maceió. Agora a gente vai dar um giro no Brasil. A Mirella Salomão, não sei se vocês conhecem, Luzia, que chegou a trabalhar lá com o teu irmão em Resende, agora ela tá morando em Maceió. Tá com a assessoria eu não sabia, não. tá começando eu conheço assim, lá. Bem bacana também. Ela, tá bem legal. E você é adestrador de cães, é isso, Alex? Sim, sou adestrador. Outra coisa também que o pessoal tem aí como algo... Porque a questão da visão ela é bem complexa, né? As pessoas elas têm aquela ideia de que tem coisa que você só consegue fazer se você enxerga bem, né? E eu sempre tive cães a vida toda, desde criança, né? Eu cuidava dos cães que meu pai pegava, meu pai tinha um bar, então ele pegava os cães de rua e quem cuidava era eu, né? Lá pequenininho, 6, 7 anos. Então eu já tinha uma habilidade, né, no decorrer de toda a minha vida. E quando a minha visão começou a diminuir, né, eu fiquei assim, vamos dizer assim, baixa visão, né, que a gente chama, que só que eu enxergava bem em alguns momentos e outros, né, até o pessoal brinca e fala que é cego do Paraguai, né, que em alguns momentos a gente enxerga bem, tem hora que a gente não enxerga nada. Então, assim, essa fase talvez seja aí uma das fases mais difíceis, né, de quem está perdendo a visão, porque as pessoas elas não acreditam. Engraçado que hoje em dia, que eu estava falando das informações, né, até hoje as pessoas passam por isso, né, e isso aconteceu comigo há 15 anos atrás, mas tem pessoas que passam por isso hoje em dia, né, as informações elas não chegam da forma correta para todo mundo. Tem gente que vê alguém assim, por exemplo, a pessoa está andando com a bengala, de repente fecha a bengala e entra no metrô. Então a pessoa, opa, aquilo ali não é cego não, olha lá, pô, fechou a bengala, estava ali com a bengala, agora tá, aí tira o óculos escuro. E eu no começo eu fazia isso, né? Porque se ele estava lá fora, o sol me incomoda, tá de óculos escuros. Aí entra no metrô, a gente tira o óculos. E eu de bengala lá de fora, fechava a bengala, entrava no metrô. Então tinha um pouco dessa desconfiança, né? O pessoal fica... Mas porque em alguns ambientes a gente consegue ver bem, em outros não. Então, em alguns momentos a gente precisa da bengala e outros não. E isso causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque na cabeça delas ou enxerga ou não enxerga, né? E essa questão do adestramento tem essa situação, porque a pessoa pensa assim, pô, mas como que vai adestrar se não está vendo o movimento do cachorro? Só que o adestramento, ele tem várias situações, né? Não é simplesmente ali, peguei o cachorro, eu preciso ver o cachorro e fazer, não. Tem toda uma situação. E as técnicas que a gente aprende, que a gente domina, né? A mesma técnica que um adestrador profissional que enxerga normal utiliza é a mesma que eu utilizo. Não existe diferença. Eu uso os mesmos equipamentos e as mesmas técnicas. E só que assim, minha visão foi diminuindo gradativamente, né? Então eu comecei a adestrar enxergando bem. Eu socializei e treinei meu primeiro cachorro, que foi o Fred, o labrador que está vivo ainda, né? Ele tem 12 anos, está na casa da minha ex-mulher hoje em dia. Mas comecei a treinar ele, ele enxergava bem, então eu socializava ele no metrô, no trem, enfim, saía para todo lugar. E à medida que a minha visão foi diminuindo, eu já estava andando com ele já treinado do meu lado, ou seja, ele me acompanhou nessa trajetória, né, da perda da visão. E é até interessante, que muita gente não sabe, mas o cachorro percebe que a pessoa é deficiente visual, na convivência ali do dia a dia. O cachorro percebe. Então, assim, o cão ele é muito inteligente, ele percebe muita coisa que quem não estuda, né, sobre os cães não entende. Né? Acha que não é possível, mas muita coisa eles conseguem fazer que as pessoas não têm noção de que é possível. Por exemplo, o Bruce ou o Fred, se eu estiver passando, eles levantam para eu passar. Né? Então, assim, porque já percebe, já sabe. Então, são situações assim, bem básicas do nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui simples, quando minha visão começou a diminuir. Eu guardava... Pra ver, eu tô vendo metade de cada um só. Não é? Isso, assim. Tá bom assim? Aí você falou
Bruce Agora percebe. está bem enquadrado. Fala. Ah, tá. Então, aí, por exemplo, dar um exemplo aqui simples. O Fred, né, como foi que acompanhou mais o processo assim, da perda gradativa, quando eu cheguei aqui nesse apartamento, né, há 11 anos atrás, ele era novinho, tinha 6, 7 meses. Aham. Então, ele, para me avisar que ele queria ir no banheiro, ele chegava perto de mim, depois ia para a direção da porta, que as guias ficavam presas atrás da porta. Fico, né? Hoje eu tirei, mas ficava lá atrás da porta. E aí ele olhava para a guia. Então, eu já, tipo assim, ele me chamava, olhava para a guia, quer ir no banheiro, né? Ah, Então, ele bebia muita água, bebe muita água, aí pegava e levava. Só que com o passar do tempo, eu já não estava conseguindo mais ver esse movimento dele. Então ele já começou a perceber. Ele já foi chegando na minha frente, começou a encostar a pata na minha perna para me chamar. Então, tipo assim, ele já estava percebendo que eu não estava surtindo aquele efeito, né, de olhar para a guia. Então ele já estava me chamando de outras formas. E com o passar do tempo eles vão aprendendo a fazer isso, né? Eles vão criando meios de chamar nossa atenção. O Bruce mesmo, novinho, a água acabou, pega o pote e traz no meu pé. Pega com a boca, né, o pote vazio e joga no meu pé. Ele já fez isso. E aí, mas o que acontece? O treinamento, conforme a gente vai treinando, né, o filhote, ele já vai melhorando essa parte da comunicação, ele já vai criando meios, ele já entende a nossa realidade do dia a dia, da nossa rotina. Então, ele cria esses mecanismos para poder se comunicar com a gente. O cão não treinado, ele já não tem essa capacidade, ele fica tentando achar meios e não consegue mostrar para o tutor aquilo que ele quer. E o tutor também não entende, né? Porque não estuda sobre o cão, então fica aquela confusão, né? Ele acha uma coisa, o cachorro acha outra, então ele nem se entende. Ó, Mas assim, a Tati falou não existe. que o dálmata dela também ajudava ela quando ela estava sem o aparelho auditivo, né? Hoje está ajudando do céu. O dálmata se foi, que ela falou. Mas também contribuindo aí com o que você está trazendo sobre os cães. E por isso que não existe muito essa dificuldade que as pessoas às vezes criam, né? Ah, mas a pessoa tem deficiência, não vai conseguir. O cão, ele é tão inteligente que ele realmente vai criando meios de se comunicar, né? Porque se eu fosse falar aqui, a gente ia gastar horas falando sobre isso. Mas assim, é só para vocês entenderem que realmente o cão ele já tem uma inteligência suficiente para tentar criar essa comunicação, porque ele não fala a nossa língua, nosso idioma, né? Ele não fala, a comunicação dele é diferente. Então ele vai criando meios de se comunicar, só que às vezes o tutor não entende, não percebe. E no caso da pessoa com deficiência, né, às vezes já tem uma atenção maior, porque a pessoa já, né, por exemplo, o caso que você citou aí, né, que com certeza se a gente pegar aí, tem muitas experiências nesse sentido que a gente já comprova isso. Então, até para as pessoas entenderem, por exemplo, vai contratar um adestrador deficiente visual. Ah, não, o cara não enxerga, o cara não vai conseguir adestrar, né? Isso aí, as pessoas que pensam assim, pode... desculpa, né? Peço desculpas aí, porque assim, tá totalmente equivocada uma pessoa que pensa assim, porque assim, não existe diferença alguma, tá? Os meus cães, eles são super bem treinados e foram treinados por mim sendo deficiente visual, ou seja, não tem diferença, entendeu? Legal, eu também não sabia, né, disso, na verdade, eu nunca pensei, porque eu nunca tive cachorro, então você também não se liga nessas coisas, né? Mas é interessante, mais uma informação aí que você trouxe pra gente. E como informação, lembrei também dos atletas transplantados, né? Que só para enriquecer mais a nossa live, porque é outro mito também, né? O pessoal acha que quem fez transplante de pulmão, de coração, de fígado, de rim, acha que não pode mais fazer exercício e nem competir. E através do movimento eu também conheci o Semesh TX, então é uma gaúcha transplantada de pulmão, que antes do transplante ela não conseguia chegar até o banheiro sozinha, sem aqueles cilindros de oxigênio. E hoje ela já foi bicampeã mundial aí de corrida nos Jogos Mundiais de Transplantados, que eu também não conhecia. Então, assim, e nessas conexões, uma atleta transplantada de coração lá do Rio Grande do Sul, quando foi para o Rio, eu botei eles em contato com a equipe 15 lá do Rio e ela conseguiu também nadar lá no mar pela primeira vez. Então, é possível. Muito legal essa conexão, né?
Bem bacana, né? E lembrando, ó, outra conexão para vocês aí. Vai querer correr lá na Argentina também, tem um cara lá que eu já conheci, chama Ariel Escavo. Ele, junto com a moça lá de Curitiba, que eles têm um projeto que chama Orros de Águila. Então, né, olhos de águia, justamente é um projeto totalmente desenvolvido para pessoas com baixa visão ou que perderam a visão por algum motivo. Então, eles têm uma parceria, ele em Portugal, no Paraná. Vou passar para depois algumas coisas que eu tenho, contato, o Instagram, se precisar falar no Zap, que daí eu acho que é bacana você conhecer aí o universo maior. Quem sabe aí você não consegue patrocínio para correr em outros lugares, né? E aí tem os contatos já para te guiar e contatos fortes, que vai... Bacana, pô, legal. Que bom, Ale. Poxa, a gente agradece muito assim, o seu canal, as pessoas que fizeram essa conexão, né, no dia da competição, foi bem bacana. Tanto a Geisa quanto o Davi, todos eles foram muito prestativos, assim, muito... Ela foi buscar a gente de carro lá no BRT, né, que a gente fez o BRT, deu uma carona pra gente, assim. Na hora que a gente ligou, o Davi também, né, prontamente, rapidinho ali. Realmente sensacionais, assim, abraço aí se estiverem assistindo, abraço para vocês, Davi, Geisa. Acho que o esporte faz isso, né? Vou mandar para a Geisa depois, ela não está aqui agora, acho que por causa do horário, mas eu mando para ela e foi bem bacana mesmo. Quando ela falou também, eu estou indo lá buscar eles lá no BRT, eu falei, que bacana, que legal, né, que deu certo. Foi bem legal, assim. Bem legal. Acho que esporte, quem faz esporte tem esse negócio, né, de um querer ajudar o outro, né, de ver o bem do outro. Fica, né? E essa energia é muito boa. É isso aí. Olha, inclusive, Ale, rapidinho assim, o negócio que eu até lembrei aqui, rapidinho, tipo assim, os atletas, né, o pessoal que quer guiar, né, um deficiente visual, às vezes pensa assim, mas meu pace é de 5x1, é 6x1. Eu acho que assim, vocês, né, que querem guiar, que está assistindo a live aí, que são atletas que correm, não importa o seu pace, não importa o quanto, né, se você corre rápido, devagar, porque tem muito deficiente visual dentro de casa que gostaria de estar correndo, né? Verdade. Então, assim, é muito importante isso, né? Essas pessoas que se colocam à disposição para a gente ir conseguindo também conectar essas pessoas, né? Outros deficientes visuais que querem também ter essa experiência. Acho que isso é bem importante, entendeu? Bacana. É isso aí. E a Tami de Curitiba, ela dá curso também para atletas serem guias, né? É uma coisa interessante da gente pensar. Aí, falando em curso, não vai ser curso, quero convidar vocês dois, todo mundo que está assistindo aqui também, no dia 26 de agosto, que é um sábado, eu vou ter o evento que eu estou chamando Connect-se, que vai ser online e vai ser gratuito. Então, para vocês se inscreverem lá no meu site, movimentoesporteconecta.com.br, e tem o objetivo disso, da gente se conectar com mais gente que estejam disponíveis no sábado à tarde para bater papo e para conhecer os parceiros que estão aqui comigo, né? Alguns que vão poder estar no sábado, vão falar um pouquinho sobre esporte, o lado emocional e se apresentarem. Então, vocês estão convidados. Só precisa se inscrever lá. E é bacana, quem sabe gera mais conexão ali para futuras parcerias aí. Então, com certeza, vai ser um prazer. Vai ser muito bom. Com certeza. Então, sim. Olha, boa tarde para vocês, então. Bom final de semana. Obrigada para a galera que está entrando. Beijo grande aí, Tati, que ficou direto na live com a gente. Ela que falou que está namorando o ultramaratonista, se eu não me engano, se eu li certo aqui, é o Lobo Solitário que entrou aí. Vamos pensar aí, uma live de casal aí também, mais para frente, a gente combina, né? E é isso então, obrigada, viu? E parabéns aí. Eu que quero agradecer o convite, a oportunidade, todo mundo que assistiu aí mais uma vez. Tá, Ale? Obrigada mesmo. A live fica gravada aqui no Instagram, mas eu vou baixar ela também e coloco no YouTube. O YouTube é o mesmo nome, segue a Ale. Então vai ficar aqui, vai ficar no YouTube também. Tá bom?
Ótimo. Beijo, então. Beijo. Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.